Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para nós fazermos a nossa terceira aula. Nós estaremos enviando para vocês essa aula, certo? Sobre agora a potenciação de números inteiros. Então, vamos em frente. Espero que vocês assistam essa aula e possam fazer, então, logo após a nossa tarefa. Vamos à nossa aula. Pessoal, a potenciação de números inteiros, ela está relacionada principalmente com a questão que nós já vimos no conjunto dos números naturais. Quando nós estudamos lá atrás a questão da multiplicação, da potenciação de números naturais, a forma é a mesma, certo? Nós temos a base, nós temos o n, que representa o valor do expoente, e os números inteiros, eles seguem o mesmo procedimento, porém, é necessário que a gente observe aquele jogo de sinal que foi visto por vocês, na aula de segunda-feira, agora, antes de ter sido cancelada a aula, a gente precisa ver a questão daquele jogo de sinais. Então, vejam só. Lá no conjunto dos números naturais, nós tínhamos assim, 2 elevado a 3, o cubo de 3, ou a terceira potência de 2, significava que nós tínhamos o quê? 2 vezes 2 vezes 2, que seria igual a mais 8. Se nós levarmos em consideração no conjunto dos números inteiros relativos, que é o que nós estamos vendo agora, nós teremos o seguinte, menos 2 elevado a 3, ou a terceira potência de menos 2, ou cubo de menos 2, que seria a mesma coisa que menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. E como nós temos aqui que levar em consideração a questão do jogo de sinal que nós vimos anteriormente, nós temos menos por menos dá mais por menos dá menos, então o resultado é negativo. A gente vai observar mais adiante que toda vez que nós tivermos uma base negativa cujo expoente seja ímpar, o resultado obrigatoriamente tem que ser negativo. Vamos em frente. Para qualquer número inteiro diferente de zero, acompanhado de parêntese, quando elevado a um expoente par, a potência será um número inteiro positivo, certo? Por exemplo, nós temos o seguinte, mais 6 elevado a 2, ou o quadrado de mais 6, que significa mais 6 vezes mais 6, mais por mais, jogo de sinal, dá mais 6 vezes 6, 36. Menos 10 elevado ao quadrado, ou o quadrado de menos 10, nós teremos o quê? Menos 10 vezes menos 10. Jogo de sinal novamente, menos por menos dá mais, 10 vezes 10 é igual a 100, então, mais 100. Vamos em frente. Para qualquer número inteiro diferente de zero elevado ao expoente ímpar, olha que a gente está falando ainda há pouco, elevado ao expoente ímpar, a potência terá sinal igual ao da base. Então, vamos lá o exemplo. Vamos lá. Mais 6 elevado ao cubo, a terceira potência de mais 6, nós teremos o quê? Mais 6 vezes mais 6 vezes mais 6. Ou seja, mais por mais dá mais, por mais dá mais, 6 vezes 6 dá 36, que vezes 6 dá 216. Olha outro exemplo. Menos 10 elevado a 3, ou o cubo de menos 10. Então, o que a gente quer ressaltar para você aqui? Que toda vez que nós tivermos um número inteiro elevado a um expoente ímpar, o resultado final sempre terá o mesmo sinal da base. Se a base é positiva, o resultado é positivo. Se a base é negativa, o resultado é negativo. Ao contrário do que nós vimos ainda há pouco, que todo número inteiro elevado ao expoente par será positivo, certo? Então, vejam só, menos por menos dá mais por menos dá menos, resultado menos. 10 vezes 10 é 100, vezes 10, 1000. Vamos em frente. Para todo número inteiro elevado ao expoente 1, a potência será igual à base, ok? Olha só, mais 3 elevado a 1 é igual a mais 3. Outro,
Menos 4 elevado a 1 é igual a menos 4. Vamos em frente. Quando a base é um número inteiro negativo, é necessário escrevê-la entre parênteses. Se for positivo, não é necessário, mas se for negativo, é necessário escrever entre parênteses. Para quem assistiu a aula de segunda-feira, viu que nós fizemos essa colocação, nós escrevemos essa colocação no caderno das pessoas que estavam na escola segunda-feira. Ok. Olha só para chamar a sua atenção. Base positiva, base negativa. Expoente par, expoente ímpar. Vamos lá. Base positiva, expoente par, resultado positivo. Base positiva, expoente ímpar, resultado positivo. Base negativa, expoente par, expoente ímpar. Vamos em frente. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Então, você só vai ter o resultado negativo se a base for negativa e o expoente for ímpar. Em todos os outros casos, o resultado é positivo. Vale ressaltar essa tabelinha aí, ok? Olha a observação que nós temos aqui. Menos 3 elevado a 2 é diferente de o quadrado de menos 3. Observe que, nesse primeiro caso, tanto o 3 quanto o sinal de 3 estão elevados à potência 2. No segundo caso, apenas o 3 e não o seu sinal está elevado ao expoente 2. Então, no primeiro caso, nós teremos o quê? O quadrado de menos 3, que vai ser menos por menos dá mais, 9. No segundo caso, nós vamos ter menos o quadrado de 3, que vai ser menos 9. Veja que eu só vou multiplicar no segundo caso o 3. O sinal continuará sendo repetido, sem modificação. Olha outro caso aqui. O cubo do quadrado de menos 2. Potência de potência. Né? Já foi visto lá o ano passado. É diferente da potência, viu a diferença? A potência da potência, o cubo do quadrado de 2. Então, nós temos aqui 2 elevado ao cubo, que está elevado a 2. Olha como vai ser diferente. No primeiro caso, nós vamos ter potência de potência, que é conservar a base e multiplicar os expoentes. 2 vezes 3 é igual a 6. E menos 2 elevado a 6 é igual a 64. Positivo. Positivo. Olha o segundo caso. O cubo do quadrado de 2. Olha só. 2 elevado ao cubo dá 8. Né? Dá 8. Expoente aqui é par. Então, nós vamos ter o quê? Olha a diferença. Lá foi elevado a 6, porque foi multiplicação de 2 vezes 3. E aqui é o expoente, tem um expoente. É diferente. Isso vai ser o quê? 8. O cubo de 2 dá 8. Então, menos 2 elevado a 8 dá mais 256. Vamos em frente. Primeira propriedade. Em uma multiplicação de potência de mesma base, ou de bases iguais e diferentes de zero, o produto de uma potência da mesma base com expoentes iguais à soma dos expoentes dos fatores. Olha só, A elevado a M vezes A elevado a N vai ser A elevado, aqui tem um erro, viu, gente? Aqui tem o produto, mas não é produto, não, é soma. Esse sinalzinho bem aqui seria soma, N mais M. Vamos em frente aqui ao exemplo, que o exemplo está certo. Não, também está errado, né? Está errado aqui o exemplo. Tem que corrigir aqui. Então, ó, o quadrado de 5 elevado, menos 5 elevado a 2, vezes o cubo de 5, menos 5 elevado a 3, né? Então, nós vamos ter o quê? Menos 5 elevado a 2 mais 3. É 2 mais 3 aqui, viu? Aqui nós temos a soma e não o expoente. A soma é 2 mais 3, que daria 6. Aliás, daria 5, né? 2 mais 3 é 5, né? Não é 6. É igual a 5. Então, 2 mais 3 dá 5. Aqui foi colocado o produto, tá? Então, tem que corrigir essa parte aí. Segunda propriedade.
Quando dividimos a potência com bases iguais e diferentes de zero, o quociente de uma potência da mesma base, com o expoente igual, a diferença dos expoentes dos fatores, tá? Olha só, vamos ver se aqui deu certo. Aqui está certo, tá? Aqui está certo, ó. A elevado a n dividido por A elevado a m é igual a A elevado a n menos m. Esse aqui está certinho. Olha só o exemplo. Menos 5 elevado a 4 dividido por menos 5 elevado a 3, que é igual a menos 5 elevado a 4 menos 3, que é igual a menos 5 elevado a 1. Comum, o expoente não precisa aparecer. Terceira propriedade, nós vamos ter aqui, para elevar uma potência a um novo expoente, conservamos a base e multiplicamos os expoentes, que seria o caso daquele ainda há pouco. Ó, potência de potência, né? Nós conservamos a base e multiplicamos m, n vezes m. Aqui sim, aqui é multiplicação. Lá era a soma. Olha o exemplo que nós temos aqui. Menos 3 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Então, o cubo do quadrado de menos 3. Nós vamos ter menos 3 elevado a 2 vezes 3, que é igual a menos 3 elevado a 6. Aqui sim está certinho, certinho, certinho. Quarta propriedade. Nós temos assim, para se elevar um produto a um expoente, eleva-se cada fator a esse expoente. Olha o que eu estou dizendo aqui para vocês. Se eu tenho A vezes B elevado a N, né, elevado às potências, isso aqui é a mesma coisa que A elevado a N vezes B elevado a N. Então, o expoente serve para todos os dois elementos que estão aqui dos fatores ou que estão se multiplicando. Olha o exemplo que nós temos aqui. O quadrado de mais 2 vezes mais 3 vai ser igual ao quadrado de mais 2 vezes o quadrado de mais 3. Ou seja, o quadrado de mais 2 é 8, mais 8. O quadrado de mais 3 é igual a mais 9. Então, vai ser 8 vezes 9, mais 8 vezes 9, que vai ser igual aí a 72. Né? Eita, povo, difícil. Vamos lá. Potência de base 10. Quando a base de uma potência for 10, então devemos considerar dois casos diferentes. Primeiro caso, expoente positivo. Então, a potência será dada pelo número 1, seguido de tantos zeros quanto determinar o expoente. Ou seja, se o expoente for 1, vai ter um zero. Se o expoente for 2, terão 2 zeros. Se o expoente for 3, terão 3 zeros. E assim por diante. Se o expoente for n, terá o 1 seguido de n zeros que aparecerem. Beleza. Vamos olhar outro caso. Se o expoente for negativo, o que vai acontecer? Será dado o número antecedido de tantos zeros quantos determinar o expoente. Então, vai ter 1 e o antes do 1 terá tantos zeros forem necessários de acordo com o expoente. Olha só o exemplo. Se o expoente for menos 1, vai ser 0,1. Se o expoente for menos 2, vai ser 0,02. Ok? Se o expoente for 3, vai ser o quê? 0,001. E assim por diante. E aí ele vai ter, se o expoente for menos n, vai ter 1 antecedido de n zeros, com o primeiro zero entre os dois primeiros tendo uma vírgula. Beleza? Pessoal, eu tenho aí um pequeno exercício para vocês. Ele está na página 34, nas questões 74 e 82, e página 36, questões que vão da 83 a 86. Bons estudos e nós vamos nos encontrar mais uma vez aí na próxima semana e segunda-feira estaremos juntos. Bom final de semana, bons estudos e até lá!